Olá, voltamos então. E eu volto com um convidado especial, professor Florismar Tomás, que vai conversar com a gente sobre o Fórum Social das Periferias, Um Outro Mundo é Aqui, que começa a partir de amanhã no bairro Dunas. Boa noite, professor. Obrigada pelo convite. Boa noite. Você aceita o nosso convite? É um prazer estar participando aqui e falando sobre essa atividade importante, esse evento importante que acontece no loteamento Dunas, que é o Fórum Social das Periferias. Começa falando pra gente, assim, ó, porque esse é um fórum, seria um terceiro ano em que ocorre um fórum no loteamento Dunas, né? E como é que tem sido esse movimento? Como é que chegamos até aqui, a realização desse Fórum Social das Periferias? Na verdade, não é 3 anos consecutivos, mas o loteamento Dunas fez o seu primeiro fórum acompanhando o Fórum Social Mundial, o primeiro Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre em 2001. Aqui no Dunas se fez o primeiro Fórum Dunas Social Mundial, que era um jogo de palavras que se fazia naquele momento, em 2001. Depois, em 2004, se fez uma atividade que chamou de Popularte, que era mais uma atividade de uma mostra de arte e cultura popular. Em 2005, teve aquele acampamento do Fórum Social Mundial no Laranjal, que nos inspirou o loteamento Dunas, o Comitê de Desenvolvimento Dunas, e a Universidade da Periferia, que começava a se organizar, e já se tinha a parceria da AMIS também, que participava junto, e nós pensamos então em editar o segundo Fórum Social Dunas, que seria para 2006, mesmo ano em que ocorreu o acampamento do Fórum Social Mundial, o acampamento binacional em Santa Vitória, no Chuí. Sim. Então se realizou o Fórum Dunas em 2006. Paralelo, Paralelo. Não foi na mesma data, foi no mesmo período, no mesmo ano, em datas diferentes. E isso inspirou a comunidade de Rio Grande a pensar num Fórum Social das Comunidades de Rio Grande, que se realizou em 2007. Nós ajudamos na organização, colocamos a experiência do Dunas, e aí em 2007, em Rio Grande, nós pensamos juntos lá em fazer um Fórum Social das Periferias no Dunas. A ideia inicial era pensar Dunas, comunidades de Pelotas também, outras comunidades de periferia da cidade, e comunidade de Rio Grande. Então nós pensamos, o nosso limite era Pelotas-Rio Grande. Só que nesse meio tempo aconteceu uma situação importante. A deputada Estela Farias, que faz parte do Observatório Internacional de Democracia Participativa, sabendo da existência do Instituto Universitário da Periferia, ou da Uniperiferia, quis saber o que era isso e o que acontecia no Dunas, que fórum é esse que o Dunas realizava, como é que uma comunidade de periferia faz um fórum social paralelo ao Fórum Social Mundial. E quis saber disso, e quando foi relatado a elas, não, isso tem que ser levado para o mundo. Vai ter agora na França um fórum internacional de democracia participativa, e eu vou propor que essa atividade seja apresentada lá, se ela for aceita, vocês vão e tal. Eu disse, bom, vamos ver. E nós conversamos no Dunas e com o pessoal que nós chamamos de Rede Vidadania, que é uma rede a favor da vida, que envolve organizações não governamentais, organizações governamentais, profissionais que trabalham lá no loteamento Dunas, e lideranças, pessoas da comunidade, também da cidade, que se interessam por muito de voluntariado nesse trabalho também. Muito trabalho solidário, né? Não existe trabalho pago. É tudo gente que trabalha porque acredita que outro mundo é possível e que o outro mundo é aqui. Nós sempre chamamos nos nossos fóruns, um outro mundo é aqui, onde a gente vive, onde a gente mora, é nesse lugar. Bom, então aí nesse processo eu terminei indo para a França apresentar a experiência do Dunas. E lá na França nos demos conta que a concepção que nós trabalhamos aqui, que é uma ideia de rede de periferias, e uma forma de estar trabalhando essas contradições entre centro e periferia, porque foi isso que nos inspirou a criar a ideia da Universidade da Periferia, vimos que essa é a tônica que está acontecendo na França, quer dizer, que está acontecendo na Europa toda, na Espanha também, em toda a Europa. A centralidade da discussão hoje é essa relação centro-periferia. Nas metrópoles. Global, então. É global. O território hoje passa a ser muito importante.
ele passa a ser mais importante do que era, ou tão importante quanto era a fábrica no século passado, nesse período passado. Porque as contrações principais estavam na fábrica, na relação entre capital e trabalho. Hoje, essas relações se dão, as relações econômicas e as relações de favorecimento ou desfavorecimento se dão no território. Então, por exemplo, o debate que se dava lá nesse seminário internacional era a relação na metrópole. Quer dizer, o centro da metrópole e o subúrbio, as cidades satélites e as periferias das metrópoles. A discussão era mais ou menos isso. As pessoas dormem num lugar, mas compram em outro lugar, que é o centro, né? Então, dormem na periferia, compram no centro, trabalham e produzem riquezas no centro. Então, as arrecadações que o Estado faz são destinadas ao centro, elas se concentram no centro. Há uma concentração da renda, que é a contribuição das pessoas, dos cidadãos, né, dos que produzem e dos que consomem. E as pessoas que produzem, que consomem e que geram riqueza num determinado lugar, moram no outro lugar. E poucos usufruem do que produzem. Então elas produzem riqueza para um lugar e moram num lugar onde não há recursos para investimento. Então elas terminam vivendo em lugares com carências estruturais, e os recursos que as pessoas geram, as pessoas que moram naquele lugar, são dirigidos ou são canalizados e concentrados no lugar onde elas consomem, onde elas trabalham. Então, esse confronto, esse conflito, essa contradição entre o território, ela está se dando, e a discussão ela está sendo centralidade no debate do mundo todo hoje.